Pedro Gonçalves tem 53 anos, licenciou-se em Direito na Universidade Católica, mas o seu percurso profissional foi traçado na gestão de empresas, sobretudo na área dos transportes, construção e obras públicas. Começou no metro de Lisboa, mas parte da sua vida está ligada ao Porto. Permaneceu 6 anos à frente da concessionária que criou o Metro do Porto. Em 2006 foi nomeado CEO da Soares da Costa, depois de ter estado quase 3 anos na administração da Somag. Em agosto de 2011 deixou a liderança da Soares da Costa. Na altura, Portugal vivia o momento mais complicado da crise, com o pedido de resgate financeiro à Troika e o setor da construção e obras públicas a sentir os efeitos dessa crise. É neste contexto que, em dezembro de 2011, lançou o Valis, um fundo de investimento que se dedicou a comprar e recuperar construtoras perto da falência. Edifer, Montadriano, Hagan e Eusébios integraram o Fundo de Consolidação do Setor da Construção e deram origem agora ao Grupo Elevo. É casado e pai de 3 raparigas, dedica-se ao golfe sempre que pode. Pedro Gonçalves, boa tarde, obrigada por estar hoje aqui connosco nesta entrevista conjunta com Bruno Proença do Diário Económico. A primeira questão que lhe coloco é esta: como é que se faz para pôr empresas praticamente falidas a pagar dívidas e a gerar lucros? Bom, em primeiro lugar, manda a verdade que se faça uma pequena correção. Algumas das empresas, de facto, estavam numa situação, não gostaria de chamar de pré-falência, mas numa situação em que inevitavelmente para lá caminhariam. Outras nem tanto. E, no fundo, no que nós procurámos e o racional que esteve presente ao projeto que nos levou a lançar o fundo e a desafiar investidores para nos apoiarem nessa matéria, teve sobretudo a ver com a falta de massa crítica que nós identificámos nas empresas do setor da construção para poderem abraçar aquele caminho que para nós nos parecia ou o único caminho possível para a sua recuperação, nos casos recuperação pura e dura, noutros casos sustentação, que era o da internacionalização. Grande parte dos problemas do setor da construção em Portugal, do meu ponto de vista, é evidente que dizê-lo desta forma se calhar é um bocadinho de falta de modéstia, mas enfim, é a minha opinião, decorre de uma excessiva pulverização que o setor sempre cultivou. Eu digo cultivou, não foi uma inevitabilidade, cultivou. Todos os movimentos ou as tentativas que existiram de agrupar empresas, de consolidar o setor, foram consciente ou inconscientemente combatidas pelos próprios agentes do setor. Muito ao jeito daquela máxima de prefiro ser rainha por um dia que princesa toda a vida, e portanto eu prefiro ser dono de uma coisa pequenina do que ter uma parte numa coisa maior. E muitas destas empresas, quando em 2011 são atingidas em cheio por todos os efeitos da crise que afetou as contas públicas portuguesas e a economia portuguesa, não tinham músculo, não tinham gestão, não tinham massa crítica para poderem fazer essa viragem no seu ângulo de negócio. Portanto, o racional do projeto de consolidação que propusemos foi: vamos juntar empresas de média dimensão. Obviamente que havia aqui um critério de oportunidade, lá está a perguntar-se, mas porquê isto no momento em que as empresas estão numa situação difícil? Eu diria, este é um movimento contra a natura. Durante muitos anos sempre afirmei que a consolidação tinha que se fazer no tempo das vacas gordas, e depois acabei por me ver envolvido num processo a fazer exatamente o contrário. Comprou mais barato também, não é? Em crise. Independentemente do valor da compra, que obviamente houve sobretudo a questão da motivação dos acionistas. Ou seja, só no momento destes os acionistas se sentiram motivados. E vamos ser justos, porque não vamos dizer que foram empurrados. Não foi o caso. Poderá ter havido um caso ou outro em que as circunstâncias os empurraram, mas houve outros casos em que a razão não foi essa. Foi, de facto, genuinamente os acionistas olharam e disseram: o caminho que está para a frente nós não o conseguimos trilhar sozinho, portanto é preferível darmos apoio e suportarmos um movimento destes. E foi também a questão da banca, não é? Na altura, e porque há 4 bancos envolvidos neste fundo, e foi de certo modo também uma forma de poderem ultrapassar a questão das dívidas que existiam. Nesta altura já estão a conseguir pagar essas dívidas à banca, aos bancos envolvidos? A ver, a banca suportou de 2 pontos de vista. Num primeiro foi ao financiar o fundo e, portanto, ao criar as condições para que o fundo adquirisse as empresas e tomasse a posição, em muitos dos casos, também de credor das próprias empresas, criou condições para uma reestruturação da dívida que existia, segundo um plano de negócio que nós traçámos e que, no fundo, demonstrava
em que horizonte temporal é que tínhamos capacidade de pagar a dívida e em que condições. Por outro lado, também criou alguns instrumentos de apoio, desde garantias bancárias, a algum tipo de apoio à reestruturação no momento imediato. Aquilo que posso dizer é que no ano de 2013, estamos agora a fechar as contas e por isso não quererei entrar em detalhe, mas posso dizer que o Grupo Elevo pagou algumas dezenas de milhões de euros, quer em juros, quer já em amortização de alguns dos novos financiamentos que foram concedidos. Não vou dizer que foi fácil, foi um esforço significativo, é um tema que temos acompanhado sempre de muito perto com os bancos que nos apoiam, mas estamos a conseguir fazê-lo. Volto a dizer, não se calhar da forma já tão positiva ou folgada como considerávamos ou como desejávamos que acontecesse. A realidade é que em 2011 admitíamos que tivéssemos atingido o ponto mais baixo do setor, mas a verdade é que não o tínhamos ainda atingido. Enfim, sem ter dados rigorosos, um pouco empiricamente, eu creio que só em 2013 é que isso aconteceu. Digamos, o processo, enfim, hoje é uma palavra muito usada, serve para muito, não me ocorre outra, o processo de ajustamento do setor da construção prolongou-se seguramente ainda durante o ano de 2013 e creio que só em 2014 é que estamos a poder encontrar um quadro a que chamaríamos já um quadro referencial daquilo que será os próximos anos. E qual é esse quadro referencial? É um quadro em termos de dimensão do volume de produção do setor que creio que, enfim, poderá ainda ter alguma pequena flutuação num sentido descendente, mas que já não será um movimento tão significativo de quebra como aquele que aconteceu nos anos anteriores. Obviamente que, ao nível do setor público, não se notam ainda nenhum sinais de retoma de investimento público no setor da construção, portanto, praticamente em 2013 esgotou-se a carteira que as empresas tinham de obra pública. Portanto, o não haver reposição da carteira, enfim, já faz mexer pouco em termos de variação. No setor privado, provavelmente isso aconteceu até antes, portanto, até de algum modo e de uma forma tenue, nomeadamente em alguns setores, admito que o setor do imobiliário turístico, começamos a ver alguns pequenos sinais de retoma de alguns projetos que estavam na gaveta. Portanto, isto para dizer o quê? Provavelmente teremos atingido aquilo que será para os próximos anos o volume de produção do setor da construção. Claro que estamos a falar de um volume muito, mas muito abaixo. Já não falo sequer dos picos históricos que o setor conheceu há uma década atrás, mas do ponto onde estávamos há 4 anos atrás. Encolheu para metade, menos de metade? Menos de metade. Menos de metade. E em termos das empresas também já houve essa limpeza, ou seja, os players mais fracos já acabaram por sair e por falir? O setor tem uma dinâmica que eu diria um bocadinho estranha, porque o setor tem ou tinha umas dezenas de milhares de empresas. Nós normalmente quando falamos no setor da construção identificamos o setor da construção com aquela dezena de empresas cujas marcas são conhecidas. Mas essa dezena de empresas no seu conjunto, e por inacreditável que possa parecer, no pico da dinâmica do setor aqui há uns anos atrás, representaria uma percentagem, não tenho um número rigoroso, mas que seguramente estava abaixo dos 20% da totalidade do setor. É de facto algo, aliás, era uma das debilidades que há muito tempo vinha a sendo apontada ao setor da construção, era a inexistência de agregadores no setor em termos de dimensão. Portanto, as pequenas empresas, muitas delas desapareceram e se calhar renasceram. Porque há pessoas que fizeram toda a sua vida na área da construção e vão continuar no setor da construção e vão se adaptar. Provavelmente hoje deixaram de construir, ou a empresa que tinha que construía prédios novos de raiz, essa empresa se calhar foi à falência e se calhar ele hoje está a começar um negócio de reabilitação ou um negócio qualquer desse género. Empresas que se dedicavam a obras tipicamente de obras municipais, aquelas obras de arranjos urbanos. Hoje, provavelmente, se calhar, estão a tentar virar e trabalhar na área de infraestruturas ou do tipo de infraestruturas. Portanto, essa parte do setor tem uma dinâmica muito grande e é difícil. O ajustamento aconteceu. Hoje o setor da construção não tem nada a ver com o setor de há 4 anos atrás, desde logo em termos de volume de emprego. E esse dificilmente se recupera. Poderão continuar a haver a dinâmica de alguns empresários, mas esse se recupera. No topo do setor, eu também acredito que o movimento de adaptação estará praticamente terminado.
Podemos ainda ter uma ou outra situação, mas acredito que o que estava para acontecer de mais significativo já aconteceu. A alternativa, como acabou de dizer, foi uma readaptação, um reajustamento, mas também a internacionalização, que já aqui referiu como aposta do próprio fundo. Essa internacionalização tem tido um enfoque muito grande em Angola, também em Moçambique. É um mercado que ainda tem potencial ou há necessidade aqui de abrir outros mercados? As duas perguntas têm resposta afirmativa. Primeiro, qualquer um dos dois mercados tem um enorme potencial. Angola continua a tê-lo. Estamos a falar seguramente de um dos países com maiores riquezas em vários pontos de vista, desde logo a dimensão territorial e todas as riquezas naturais que Angola tem. Tendo passado já um ciclo da sua infraestruturação básica, está muito por fazer, está praticamente tudo por fazer ao nível das redes de energia, ao nível das redes de saneamento, das redes de água. Há muito ainda por fazer no domínio da habitação. Há o próprio desenvolvimento das províncias, enfim, que permite ao país, de algum modo, combater uma macrocefalia que Luanda criou. Portanto, Angola é um país onde há e continuará a haver muito para fazer. Bom, e Moçambique está a iniciar esse processo, seguramente com características diferentes de Angola, mas a disponibilização de recursos que virá a ocorrer com o início da exploração de um conjunto de riquezas, com o gás à cabeça, vai permitir isso a Moçambique. E também o ponto de partida a Moçambique. É evidente que Moçambique, quando se diz que cresce a 2 dígitos, estamos sempre a falar em termos relativos de um país que tinha um produto interno dos mais baixos do continente africano. E, portanto, continuam os dois a ter um potencial muito grande. No entanto, as empresas, e nomeadamente as empresas no setor da construção, mas eu diria todas, não devem correr ou não devem incorrer no erro de substituir aquilo que eram os problemas da dependência do mercado doméstico nacional pela dependência de um único mercado, designadamente um mercado internacional, mesmo que a partir de certa altura quase que se transforme com a deslocalização das empresas num segundo mercado doméstico ou mesmo no primeiro mercado. A menos que estejamos a falar de empresas de uma dimensão pequena e por isso ágeis e com uma grande capacidade de adaptação, empresas que possam, se o ciclo de mercado lhes permite fazer 100, fazem 100, mas se só permitir fazer 30, só fazem 30. Leia-se. Empresas que não tenham uma estrutura de capitais ou de dívida, prémios direto ao ponto, que as obriga a manter uma determinada dimensão e perfil de negócio. Bom, essas empresas, eu diria, não faz mal se hoje estiverem focadas a 90% num país qualquer que ele seja e se a seguir por uma razão inesperada tiverem que alteram, levam 1 ou 2 anos. Não é claramente o caso de um grupo com as nossas características ou como tantos outros que nós conhecemos. E, portanto, hoje no nosso caso, e se calhar noutros, por razões naturais, Angola tem um peso muito grande em termos do volume de negócios. Vale quanto? 40%, 50%? Vale menos de 50%. Eu diria que vale entre os 30%, enfim, depende em termos do nosso plano de negócios, valerá entre os 30% e os 45%. Mas o desejável, isto não tem a ver com o facto de ser Angola. Diria exatamente o mesmo se estivesse a falar de Moçambique ou se estivesse a falar da Argélia ou da Venezuela. Desejavelmente, num grupo do nosso perfil, um determinado mercado não deveria ultrapassar os 20%, 25% do nosso portfólio. Quais são as alternativas? A África como um todo. Creio que nós, empresas portuguesas, a experiência, ou um dos aspectos que nos é dado pela experiência de trabalhar nos países de língua portuguesa, é o de estar imersos na realidade de um continente, e ainda que cada país tenha as suas características próprias, é evidente que há traços culturais que lhe são dados pela continentalidade comum, que nos devem fazer aproveitar essas oportunidades. Nós estamos hoje a iniciar projetos no Gabão, conto, assim o espero, enfim, está praticamente fechado, estamos também muito em breve no Senegal. Estamos em prospecção na Zâmbia com fortes probabilidades, penso também de ainda no decurso deste ano estar a iniciar trabalhos, e estamos a terminar um processo de constituição de uma empresa na Guiné Equatorial. Portanto, tudo geografias africanas onde nós procuramos transportar, repito, salvaguardadas as características próprias de cada país, esses traços culturais da realidade africana, sobretudo a realidade, aqui estamos a pensar na realidade logística industrial, isto é, sabemos os problemas com que tivemos que lidar nos anos em que Angola não tinha a cadeia logística que tem hoje, portanto conseguimos ler e adaptar-nos nestas geografias àquilo que temos que fazer
Por outro lado, obviamente, em alguns casos há proximidades geográficas. Por exemplo, nós estamos a fazer o desenvolvimento nos países da costa ocidental africana a partir da nossa base industrial de Cabo Verde, onde tínhamos um volume de negócios que chegou a ser um volume de negócios bastante apreciável e, portanto, temos toda uma capacidade, inclusive num movimento que nos dá uma bastante satisfação, que é levando trabalhadores cabo-verdianos, quadros cabo-verdianos da nossa empresa, para operarem já nesses mercados. Portanto, já nem sequer estamos a falar de levar, quando é necessário, de levar expatriados, levá-los apenas a partir de Portugal, mas levá-los já dessas próprias geografias. Sente, de algum modo, que por vezes fazia falta, ou sente falta de que o governo português politicamente abra algumas portas de alguns mercados para as empresas nacionais, ou, do vosso ponto de vista, isso não constitui uma necessidade? E pergunto isto porque também, já em tempos, acusou o governo de, ou pelo menos referiu que sentia que o governo teria abandonado o setor da construção. Em primeiro lugar, eu gostava de deixar claro o meu ponto de vista de uma coisa, que é quem faz os negócios são as empresas, não são os Estados, nem são os governos. Portanto, se as empresas não fizerem o seu trabalho na identificação das oportunidades de negócio, na criação de relações nos países e da afirmação da sua capacidade, pode haver muitas visitas de Estado, muitas missões empresariais, que não será por isso que as empresas vão fazer negócios ou vão ter sucesso no negócio. Portanto, isso, em primeiro lugar, que é para não sacudir água do capote ou não retirar a cota-parte de responsabilidade que cabe às empresas. O papel que parece fundamental que o Governo tenha começa logo por um trabalho de casa em termos do próprio país. Enfim, ouvimos aqui há semanas atrás falar da criação, ou pelo menos que se irá fazer uma revisão do regime fiscal de enquadramento, nomeadamente, espero eu, em sede de IRS e de Segurança Social, dos colaboradores em regime de expatriação ou em trabalho no estrangeiro, que foi uma matéria que nunca foi feita. Ou seja, é evidente, principalmente no quadro da União Europeia, que há regras que impedem as ajudas de Estado às empresas, etc. Mas a realidade é que quando nós falamos de países ou de mercados emergentes, nós somos, e não vale a pena irmos para os exemplos extremos da China, que tem linhas de crédito. Não, falando de casos até muito mais próximos da nossa realidade, em que há todo um conjunto de medidas do enquadramento das empresas e dos seus trabalhadores no país sede que favorecem a criação de condições de competitividade nos mercados externos. Falo inclusive até do próprio regime de tributação. Nós somos um grupo que estamos sediados em Portugal, pagamos os nossos impostos em Portugal e sinceramente espero, enfim, é uma afirmação de convicção no país, de o continuarmos sempre assim, mas quando muitas vezes apontamos a dedo exemplos em que são criadas estruturas intermédias para as operações internacionais noutros enquadramentos fiscais, prende-se com esta situação. Os sucessivos governos, e não é deste, têm sido relativamente cegos aos instrumentos que podem ter e de algum modo ajudar à competitividade das empresas. No que diz respeito às relações Estado a Estado, que no fundo será o terceiro aspecto, é óbvio que nós só temos a beneficiar se os nossos governos, se o Estado português for capaz de criar relações que, num plano de respeito entre países e, obviamente, sem criar subserviências que seriam sempre geradoras de equívocos ou falsas, mas num plano de relação Estado a Estado, se for capaz de aproximar e de criar relações favoráveis com os Estados, com os governos dos países que representam mercados mais interessantes para as empresas portuguesas, nomeadamente para as do nosso setor, obviamente que isso só tem vantagens. Mas isso está a acontecer, nomeadamente com a construção, ou não está? Eu penso que não há num sentido estratégico para a construção. Há globalmente países que o Estado português, que a diplomacia portuguesa tem privilegiado do ponto de vista também da diplomacia económica ou da criação de condições para as empresas. Alguns desses países representam oportunidades para o setor da construção, pensando num caso bastante recente, estou a pensar no caso da Venezuela, recente porque ainda foi há poucas semanas que houve reunião da Comissão Mista Portugal-Venezuela. Portanto, a Venezuela tem oportunidades para o setor da construção, como tem para outros setores. Há outros mercados que serão interessantes para outros setores exportadores, mas não para o mercado. Deixa para a questão ao contrário. Angola é um mercado importante. Os recentes acontecimentos que criaram aqui alguma ruído na relação Portugal-Angola, com o episódio que envolveu o Ministro dos Negócios Estrangeiros e depois o próprio discurso do presidente angolano,
onde veio dizer que Portugal deixou de ser um país prioritário para o investimento de capitais angolanos, criou-vos dificuldades às vossas empresas do grupo, mas também ao setor da construção, que realmente depende tanto do mercado angolano? Não, eu não o senti de maneira nenhuma e falando com vários colegas não o senti. Aliás, nos últimos meses tenho, como seria compreensível pela importância do mercado de Angola, tenho viajado assiduamente, por vezes mais do que uma vez por mês. Portanto, viajei muitas vezes no período em que o tema andou mais nas páginas dos jornais de um lado e do outro, e nunca senti de forma alguma que isso tivesse impactado na nossa atividade e nos comentários feitos com outros colegas do nosso e de outros setores, não o senti de forma nenhuma. Uhum. Deixa-me pegar aqui, agora falamos de mercados externos, parece que foi de facto a salvação do setor. Entretanto, na semana passada, há 2 semanas, foi conhecido um estudo de um grupo de peritos, a pedido do Governo, que elencavam as obras públicas estratégicas para Portugal até 2020. As prioridades são os portos e a ferrovia, as estradas ficam no segundo plano. O que é que lhe pareceu? Parece-lhe as prioridades corretas e sobretudo, sente ali a força suficiente e a energia suficiente para que as empresas que passaram estes anos a focarem-se em mercados externos voltem-se a refocar no mercado nacional? Bom, começando pela segunda, é evidente que eu não posso responder pelos meus colegas das outras empresas. O único comentário que eu aí poderei fazer é: espero que não, e se no meu grupo eu tiver alguma tentação de o defender, espero que haja alguém que me trave. Porquê é que eu coloco isto desta maneira? Esta situação, eu acho que não tem paralelo. Já lá iria, acho que não tem paralelo. Mas faz-me recordar quase há uma década, mais ou menos na altura em que eu assumi funções na Soares da Costa. Estávamos em 2005. Portanto, estávamos em plena ressaca do Euro 2004, ou seja, a quebra no pós-Euro 2004. E estava Angola, nessa altura, a iniciar o surto de desenvolvimento e o ciclo de desenvolvimento que correspondeu ao período de paz que sucedeu ao fim da Guerra Civil em 2002. E recordo-me perfeitamente de estarmos todos orientados em termos das nossas estratégias empresariais e da mobilização dos próprios recursos e das próprias pessoas para os mercados externos, para Angola e não só. Quando, algures em 2006, 2007, se recomeça a falar do investimento público como motor do desenvolvimento e renasce ou nasce, conforme queiramos, todo o plano, as barragens, enfim, um pouco mais tarde as escolas, as estradas e tudo isso. E, inevitavelmente, hoje, olhando com a distância do tempo, ainda que pudéssemos não o ter dito e que não tenha sido completamente consciente, isto alterou-nos, eu não diria as prioridades, mas alterou-nos seguramente o foco e a energia. Isto é, nós canalizámos recursos financeiros e humanos para essas oportunidades no mercado nacional e, como os recursos não são ilimitados, desviámos-los do caminho que estávamos a traçar em termos de oportunidades internacionais. Portanto, não acredito que isso vá acontecer hoje, pelo menos não acredito que vá acontecer ao nível dos principais players do setor. Sinceramente, no caso do nosso grupo, não nos leva a alterar uma vírgula do plano que traçamos para os próximos 5 anos. Isso porque aprenderam com a lição, não é? É um pouco eu pessoalmente aprendi com a lição, claro. e sinceramente, Rosário, espero que muitos outros tenham também aprendido com essa lição e que, sobretudo, a consciência. Isto lança-nos, obviamente, para um tema que é um tema, devo dizer, do ponto de vista humano e social, ao qual eu sou muito sensível. Porque, enfim, eu tenho visto falar muito deste tema da saída da imigração, enfim, e é um tema fácil de falarmos, não é uma censurar ninguém, mas é um tema fácil de falarmos quando falamos de números ou quando falamos em abstrato. Enfim, eu que raro é a semana que não estou numa das nossas operações internacionais e, portanto, estou com as pessoas, com alguns já criámos relações de proximidade e, portanto, também partilho em muitos momentos o que são as angústias pessoais, as dificuldades que cria nas relações familiares, enfim, porque vamos acabando por conhecer isso, porque convivemos. E, portanto, eu tenho por esse tema, diria, em muitos momentos, sentimentos repartidos, porque é uma inevitabilidade e, em termos empresariais, o caminho é esse, mas tenho perfeita noção do impacto, enfim, severo, não o vou qualificar, mas do impacto severo que isso tem ao nível das relações familiares e ao nível até de alguma desestruturação
social no nosso país. Mas isso não vai representar menos interesse por parte das empresas nacionais em investimentos e oportunidades que venham a surgir? Vamos lá ver, refere-se ao mercado nacional. Sim, claro. Não pode, sim, seguramente não vai representar um menor interesse. Agora, não vai representar um entusiasmo incontrolado, como se calhar noutros momentos representou. Eu estou convencido que as empresas vão olhar, nomeadamente as empresas do setor da construção. Não acredito que se volte a repetir o fenómeno das empresas do setor da construção entrarem em áreas de negócio para a qual não tinham nem competências, nem se calhar vocação, unicamente em nome das sinergias criadas com a área da construção. Acho que nós vamos ver, aliás, se olharmos aqui ao lado para a Espanha, o que estamos a ver hoje acontecer ao nível das empresas da construção é muito idêntico. Estamos a ver muitas empresas que alargaram as suas áreas de negócio de uma forma brutal, hoje a recentrarem-se na atividade da construção. E, portanto, eu estou convencido que em Portugal há grupos que já não são grupos puramente de construção, são grupos multinegócios e que continuarão, mas os grupos com o core na construção, que andaram a fazer umas aventuras noutras áreas, pela sinergia com a construção, eu não acredito que se vão interessar por estes projetos. Mas o que é que lhe parece as propostas dos peritos, em termos daquilo que são as prioridades elencadas? A ver, o meu comentário, eu não, apesar de as conhecer, não intervi diretamente, enfim, acompanhei, o setor esteve muito bem representado e participou nesse trabalho. E quando digo muito bem, digo porque acho que isso perpassa nas propostas, mas enfim, eu que fui acompanhando mesmo documentos parcelares o evidenciam. Ninguém tenha receio. O tão famigerado lobby da construção andou pouco por aqui. E posso dizer que nos documentos preparatórios nem sequer tentou enfim, fazer essas influências perversas de que é tão acusado muitas vezes. Portanto, mas não participei, como dizia, mas fui acompanhando e vi as conclusões. Há claramente uma alteração de orientação face àquilo que vimos em anos anteriores. E basta ver o conjunto de projetos elencados como prioritários, principalmente aqueles que estão elencados nos primeiros 15, claramente todos eles focados na vertente portuária ou marítima e na lógica exportadora. E na ferrovia também, não é? E alguma coisa também na ferrovia, mas a própria ferrovia ligada à lógica marítima. Não sei se não poderá haver, enfim, aqui é uma nota muito pessoal, não sei se não poderá haver aí também algum excesso de entusiasmo no ciclo que estamos a viver exportador, e como o tema do mar foi erradamente, sucessivamente adiado, os investimentos na nossa vertente marítima ou portuária foram sempre sucessivamente adiados. Não sei se não há agora um bocadinho de excesso de sinal contrário. Vejo como positivo, acho que era inevitável que assim fosse, vejo como positivo enfim, uma desvalorização da rodovia, que enfim, creio que todos temos perfeita consciência de que o investimento que foi feito na rodovia, pelo menos nas rodovias estruturantes, se calhar até foi para além daquilo que era necessário, ou pelo menos que teria sido adequado no ciclo que o país estava a viver. Tenho pena de, apesar de haver alguns investimentos no setor ferroviário, de o sentir ainda como um parente pobre. Acho que é um dos problemas, enfim, se calhar é ainda a minha costela ligada, em tempos que já lá vão, ao setor de transportes, e a um setor de transportes pesados, o setor da ferrovia, que me leva a dizê-lo, mas creio que um país como Portugal, que foi dos países que já esteve em séculos anteriores na linha da frente do transporte ferroviário, hoje o tenha praticamente, tirando nos meios urbanos, o tenha praticamente perdido. Seja nas mercadorias, seja nos passageiros. Creio que não conseguiremos ter um país mais equilibrado. E esse é outro tema, porque quer dizer, nós não podemos... Falámos muito há uns meses atrás do fenómeno que estava a acontecer no desenvolvimento da agricultura. Obviamente que a agricultura não é, ou os grandes espaços para a agricultura não são junto ao litoral, nem são junto às grandes cidades. Portanto, criar condições
para que esse movimento, designadamente na área da agricultura ou da agroindústria, que esperemos que venha a seguir, para acrescentar valor a essa cadeia. E posso dizer que há projetos muito interessantes nessa área, enfim, não é uma matéria que me toque diretamente, mas enfim, os meus sócios da Vallis Capital Partners, através do outro fundo, estão hoje ligados, enfim, com private equity, a projetos muito interessantes no setor das agroindústrias e da agricultura. Mas para dizer que sinto que há aí algum déficit que deveria ser colmatado em termos de investimentos na ferrovia. Mas, enfim... Aparece sempre atrelada, e agora a expressão é minha, no caso dos portos, não é? No fundo, acaba por ser isso. Há pouco, quando se referia ao futuro e, enfim, às propostas que são feitas por estes peritos e ao interesse ou não das empresas neste regresso ao mercado português, isso também se deve ao facto do Estado continuar a ser um mau pagador e, portanto, existir aqui algum receio face ao incumprimento do Estado? Não, essa questão penso que pesa menos. Aí creio que há alguma confiança de que este ciclo pelo qual o país passou nestes últimos 3 anos já, medidas que foram tomadas, determinadas disciplinas que foram impostas, eu acredito que criaram alguma convicção de que daqui para a frente as situações não se repitam. Até porque, em minha opinião, a situação que gerou, ou uma das situações que mais contribuiu para gerar esse fenómeno de Estado mal pagador, é de um Estado que tem contas para pagar acima das suas possibilidades. Portanto, se nós tivermos a convicção de que vamos sair deste ciclo duríssimo, pelo menos, com alguma mudança de paradigma e ao nível do Estado, nos contermos dentro dos limites daquilo que podemos pagar, acredito que também por essa razão possamos, se calhar ainda não recuperar totalmente o que está para trás, mas pelo menos evitar a repetição daquilo que sucedeu. Já na questão do financiamento, precisamente deste novo plano de obras públicas, eu perguntei-lhe até que ponto não voltamos um bocadinho à moda do botão, porque grande parte deste financiamento, 60%, aliás, segundo o estudo, será de fundos comunitários. Será que nós podemos alocar esses fundos comunitários a outra coisa e exigir mais de financiamento a privados, que segundo o estudo terá cerca de 15% de financiamento de privados? É um domínio, Bruno, é um domínio de opções políticas na utilização dos recursos. A questão da moda do botão é um termo, enfim, por acaso aqui nestas que estão propostas até tem pouco botão, se calhar tem mais outros materiais do que propriamente o botão, mas a questão da moda do botão e o próprio termo em si, para mim tem sido o exemplo da excessiva politização que este tema tem tido. Aliás, e aqui é uma nota que faria relativamente, como disse bem, isto não é um plano do governo, neste momento é um documento de trabalho, e que acho que deveria servir sobretudo para uma discussão alargada, e enfim, alguns ecos que de repente já começámos foi a ver isto transformar-se em mais uma arma de arremesso do que uma base para uma discussão alargada, porque independentemente deste trabalho ter sido feito e promovido sob a égide do governo, envolveu entidades que não têm nada a ver com a área pública, que são forças vivas da sociedade portuguesa. E era bom que isto fosse largamente discutido e que se procurassem estabelecer consensos. Porque este tema das obras públicas, o problema desde logo é a sua politização. Enfim, e depois é tudo muito fácil. É fácil dizer que, enfim, vamos recuar, que é para não, que o Fontes Pereira de Melo ou o Eduardo Pacheco Pereira que só fizeram infraestruturas que não deixaram desenvolvimento ao país, mas que depois algumas pessoas mais recentemente fizeram obras que eram essenciais. Enfim, é um tema de politização. Portanto, o voltarmos, eu acho que não há problema nenhum se fizer betão. O betão em si não tem... Nós temos hoje muitos equipamentos e muitas infraestruturas que ninguém põe em causa a sua utilidade. Eram necessárias, estão lá e hoje são um fator de desenvolvimento. Como infelizmente, se calhar, temos muitas que são perfeitamente dispensáveis e que ainda hoje não têm nenhuma razão de ser. Relativamente à alocação dos fundos, o problema é o mesmo. Se formos fazer contas rigorosas, existem estudos que o demonstram, dos fundos, desde a nossa adesão ou até da pré-adesão à Comunidade Europeia, que foram alocados a algumas áreas. E, por exemplo, eu cito um caso, se calhar é um caso fácil, mas é daqueles mais evidentes.
as verbas que foram alocadas sob o epíteto de formação profissional e aquilo que verdadeiramente delas se retirou. Portanto, teoricamente, diria, a maior parte dos fundos disponíveis hoje, se calhar, não deveriam ser afetos a projetos infraestruturais. Estamos de acordo. Mas sejam bem utilizados, porque não é pelo facto, não é só no botão que eles são mal utilizados. Mas sente disponibilidade para o setor privado financiar estas obras, nomeadamente na questão das PPPs? Primeiro, eu não sei se o modelo será de PPPs, enfim, aliás, tem que arranjar, mesmo que possa ser o modelo, vão ter que lhe arranjar outro nome, porque a partir do momento em que se fala em PPP já ninguém vai querer essa é a questão, olhar, não vai é? ninguém querer olhar para ele. Eu creio que vai haver pouca disponibilidade para modelos que sejam suportados no futuro no pagamento de rendas do Estado. Aí eu creio que a desconfiança está cá. Não é uma desconfiança do Estado não é quanto à capacidade do Estado. É de que consigamos, por um período suficientemente duradouro, não ter alterações de regra de jogo e que esta matéria não volte a ser uma matéria contestada. Portanto, sinceramente, creio que haverá muitas restrições ou muitas dúvidas em projetos baseados numa lógica de rendas. Agora, projetos que tenham eles próprios rentabilidade, mesmo que sejam uma rentabilidade a longo prazo, e que sejam eles geradores de receitas próprias, e que possa haver privados interessados em investir para recuperarem o seu investimento com base nessas receitas, isso acredito que haverá. Embora, mais uma vez, aí há um ponto fundamental. Nós temos que criar um enquadramento para os negócios, um enquadramento fiscal, um enquadramento do ponto de vista do funcionamento da justiça e um enquadramento político. Isto é, não é preciso haver pactos assinados, mas que se sinta que há uma linha de fronteira que não é cruzada no jogo político e que essa linha de fronteira é aquela que pode pôr em causa as expectativas legítimas com base na qual outros puseram o seu dinheiro e investiram. Sejam eles estrangeiros ou portugueses, porque eu aí, sinceramente, acho que merecem o mesmo respeito os investidores estrangeiros ou os investidores mas portugueses. Pensa que o país aprendeu, e quando digo o país, estou a dizer governo, construtoras, ou empresas privadas e banca, aprenderam com os exageros e com os erros que aconteceram na última vaga de PPPs? Do lado do setor privado, sejam eles os promotores, construtores ou não, ou seja a banca, eu acredito que sim. Do lado do governo, vamos lá ver, os governos têm um ciclo de 4 anos e daí a referência que eu fazia da importância de, sobre esta matéria, se criar um pensamento comum e alinhado, que não nos faça... Hoje não tenho dúvidas nenhumas que o governo atual, enfim, não tenho dúvidas, tanto quanto podemos afirmar as coisas desta forma, mas olhando para aquilo que foram as afirmações e a prática deste mandato até agora, bem sei que num quadro de cumprimento do memorando assinado com a Troika, mas não tenho dúvida de que as práticas estão lá e apontam para uma mudança de paradigma. Seria importante sentirmos que no arco do poder ou das forças políticas que naturalmente no atual quadro político-partidário podem ocupar o poder, há também um entendimento semelhante. Mas e sendo que a banca está disposta a entrar cobrando taxas permitam a rentabilidade do projeto, ou vão pôr um prémio de risco, como falava, tendo em conta os medos face ao que aconteceu no passado? Porque há outra questão que eu pedi que comentasse, que está ligada a isto, que é os processos de negociação das PPPs passadas, onde algumas concessões têm envolvido, e que eu lhe perguntei que comentasse em que ponto é que está, porque o ponto que nós percebemos que está é que houve uma negociação que correu bem com os promotores, mas muitas dessas negociações estão paradas precisamente à espera da aprovação das entidades financeiras que estão ligadas aos consórcios e tem muitas vezes até à espera também a tal aprovação também do BEI, que entrou aqui como player em algumas destes projetos. E, portanto, a ideia que nós temos é que, neste momento, a parte financeira, portanto, os bancos, são aqui uma postura bastante conservadora face aos projetos do passado e essas negociações e face também aos do futuro. Bom, cada caso será um caso. Não os conheço todos e, portanto, não os poderíamos generalizar. Cada caso é um caso. Eu creio que temos vários fenómenos, ao nível das entidades financiadoras, até se teremos provavelmente algumas que estão a procurar encontrar ou com os outros bancos financiadores ou com os próprios promotores modelos que lhes permitissem sair, uma vez que não seja para eles interessante hoje, até porque temos que ter ao contrário,
de alguma imagem que se calhar que se cria publicamente, por exemplo, ao nível da banca e em alguns dos projetos que nós conhecemos, as taxas que estão contratadas provavelmente não serão muito interessantes e eventualmente até não comportarão, ao nível dos custos hoje e dos riscos hoje envolvidos, não serão satisfatórias ou não seriam aquelas com que projetos desta natureza. Portanto, é natural que haja bancos que procurem hoje até no limite encontrar se isto não há aqui janelas de oportunidade para sair. Haverá outros que, repare, também não era fácil fechar projetos quando ainda até não há muito tempo se equacionava a possibilidade de alterar o enquadramento fiscal sobre estes contratos e de criar novas regras fiscais, novas taxas sobre estes contratos. Portanto, a questão fundamental para os bancos é uma só, e nestes projetos é uma muito simples, é olharem para o modelo de negócio, para o caso base e dizerem, eu vou receber o meu dinheiro ou não vou. Sim. E isso tem várias coisas. Vai ser pago, o Estado vai pagar aquilo que tem que pagar, o tráfego vai ser aquele, no caso das coisas, os custos que o privado vai ter vão ser estes. Mas como é que está a renegociação das PPPs anteriores? Estão fechadas? Não estão? Vamos lá ver, nós, no nosso caso, o nosso envolvimento mais direto, porque é aquele onde temos uma percentagem superior, são os 2 projetos que vieram para o nosso seio, através da Edifer, do Baixo Alentejo e do Algarve Litoral, que são talvez daqueles que tinham uma característica mais própria, porque são aqueles cuja construção estava ainda mais atrasada, portanto, onde havia a possibilidade de redefinir o seu âmbito com mais... Por outro lado, não havia a pressão de já estarem no ciclo em que o Estado tinha que estar a pagar as rendas correspondentes. Enfim, houve um memorando de entendimento que já está assinado há algum tempo, que define o âmbito, creio que estamos a finalizar hoje em dia os termos, e posso dizer que nesse caso temos os bancos muito alinhados e é um trabalho que tem decorrido muito, muito próximo. Temos depois participações com menor expressão nas concessões que são lideradas pela Ascendi, mas também sentimos que o processo tem estado a decorrer, mas aí, como digo, com um grau de acompanhamento menor, porque são participações minoritárias. Deixa-me só fazer aqui mais uma questão que não sempre está a acabar. O fundo admite mais aquisições? O fundo considera que a massa crítica mínima, a base mínima que sentia necessária para construir o projeto de consolidação, existe. Nós sempre dissemos, eventualmente aqui nos distinguimos de outros fundos, o nosso objetivo não era o volume de ativos sob gestão, a dimensão, era termos uma base industrial equilibrada para conseguirmos construir um novo grupo de construção, diria com as valências todas, muito multidisciplinar. E isso conseguimos com estes 4. Não fechamos as portas a que possam surgir ou nos ser colocadas algumas oportunidades que nos tragam ou competências ou reforço de presença em algumas geografias que consideremos interessantes. Mas, como digo, a nossa fase mais proativa foi aquela que chegou a este momento e que nos permitiu criar esta base. Estamos a falar de um grupo que este ano deverá faturar mais de 500 milhões, portanto, que era aquilo que sentíamos já como uma base mínima para ter sucesso. Mas está a falar de investições no estrangeiro? Não. Nós isso aí claramente balizámos que estaríamos sempre a falar nacional, de empresas com origem, com raiz, com sede em Portugal. Pedro Gonçalves, estamos a chegar ao final, como o Bruno Proença acabou de referir, e no final costumamos sempre lançar algumas palavras aos nossos convidados para uma resposta rápida. A primeira é Passos Coelho. Uma missão ingrata. Golfe. Um hobby cada vez mais adiado. Angola. Um mercado fundamental, um país fascinante. Foz do Douro. É a minha segunda casa. Pedro Gonçalves, CEO do Grupo Elevo, muito obrigada por ter estado hoje aqui connosco nesta entrevista conjunta com Bruno Proença, do Diário Económico.